Então vamos começar a nossa segunda aula, né, da nossa websérie sobre introdução alimentar. Ontem, né, na última aula, né, nós falamos sobre os métodos. Expliquei para vocês um pouquinho sobre os métodos utilizados para você ficar mais livre, para você conhecer um pouco mais, né, como escolher esse método para você utilizar com o seu bebê, né? Lembra que eu falei? Conhecimento é tudo, gente. Então, assim, se você conhece bem, né, você vai fazer essa introdução da melhor maneira possível. Então, falamos sobre método, vocês conheceram um pouquinho mais quais são os métodos existentes e você agora já está mais segura para você escolher esse método, né, que você vai utilizar com o bebê. Então, hoje eu escolhi o outro tema, né, hoje no nosso tema da aula de hoje, a gente vai avançar um pouquinho mais, a gente vai falar sobre utensílios, né, e aí... antes da gente começar a falar sobre os utensílios que nós vamos utilizar para essa introdução alimentar, eu quero falar com vocês por que eu escolhi fazer essa websérie, né? Por que introdução alimentar? Porque é um assunto super importante, gente. Pensa que são os primeiros alimentos que você vai oferecer para o seu bebê, né? Então... a introdução alimentar, ela é assim, uma das etapas mais importantes, né, da nossa vida, né, da vida dessa criança que está começando a comer agora. Então, muitas coisas vão impactar. Uma alergia alimentar, por exemplo, né, então, várias coisas. Então, por isso que eu escolhi fazer. Eu quero que vocês conheçam bastante coisas para vocês ficarem mais seguros, né, para começar essa introdução alimentar da melhor maneira possível. Então, de novo, né, como eu sempre falo, conhecimento é tudo. Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente aprende, melhor é a nossa escolha, né? Bom, então hoje vamos falar sobre os utensílios, né, que nós vamos escolher, o que nós vamos... por que escolher esse tipo de utensílio, por que não outro, né? Então, vamos lá, vamos começar. Você vai ter que ter algumas coisas para você iniciar essa introdução. Na aula passada eu falei sobre o cadeirão, né, que eu não gosto muito desse nome, então a cadeira de alimentação, né? Por que a cadeira é importante? Porque você assenta o bebê, ele fica ereto, né? Ele vai fazer uma deglutição, ele vai engolir melhor esse alimento, ele vai ficar ali seguro, ele também vai sentir segurança ali naquele espacinho dele, né? E ali, nessa cadeira, né, na mesinha da cadeira, você vai poder colocar os alimentos ali para ele que ele manuseie esse alimento, para que ele vá conhecendo, né? E quanto mais ele manusear, ele pegar com a mãozinha, ele levar até a boca, né, melhor para ele. Então, a cadeira de alimentação é uma coisa legal de ter, né? Por esses motivos que eu falei aqui. Bom, e aí eu tenho que ter alguns cuidados com os utensílios que eu vou escolher, né? Então, qual panela que eu vou fazer a papinha, que eu vou cozinhar o legume, que eu vou cozinhar o alimento que eu vou dar para o meu filho? Qual panela? Será que isso impacta, gente? Será que isso é importante eu pensar em que tipo de panela? Ou eu posso pegar uma panela que eu tenho na cozinha e resolve? Claro que impacta, gente. É muito importante. Por quê? Porque eu não vou usar uma panela de alumínio, por exemplo, né? A gente sabe que o alumínio, ele solta, né? Uma panela de alumínio, ele solta ali naquele ambiente, naquele alimento, né? E assim que a gente ingere, a gente está ingerindo uma quantidade de alumínio, né? Alumínio é um metal pesado que fica... no nosso organismo, é difícil para a gente fazer essa detoxificação, certo? E aí, sabendo disso, então alumínio vai ser uma panela que eu não vou utilizar, né? Tenho outras para eu utilizar, então alumínio vai ser uma que não será da minha preferência. Então, qual panela que eu vou usar, né? Então, nós temos cerâmica, as panelas de cerâmica são ótimas, nós temos panelas de vidro, né? Eu posso separar ali uma panelinha só para eu fazer
os legumes, a comidinha para eu cozinhar, preparar esse alimento do bebê, né? Então essas são melhores escolhas, né? Digamos assim. Uma cerâmica, um vidro é uma melhor escolha do que um alumínio. Ah, Nutri, mas eu não tenho essas panelas em casa. Eu posso usar então de inox? Melhor do que o alumínio, né? Bom, e aí, então, as panelas, ok, falamos dela. E aí também eu devo tomar cuidado com a outra coisa que é tão comum, que assim é de uso corriqueiro, mas é interessante a gente tomar cuidado, né? Eu vou ofertar esse alimento para o bebê numa vasilhinha de plástico, né? Que tipo de plástico é esse? A gente tem que lembrar, gente, que o plástico, ele tem alguns compostos, né? Hoje a gente fala tanto do bisfenol A, né? Mas existem outros tipos de bisfenol também, né? E que eles são tóxicos para o nosso organismo, né? E também esse composto, né, que está no plástico, que é tóxico para a gente, né? Ele libera partículas ali no alimento quando esse alimento é aquecido, por exemplo. Então, na temperatura mais alta, pode haver liberação desses compostos do plástico ali no alimento, né? Então, se eu pego um alimento que eu fiz, uma papinha que eu preparei, né? Eu preparei no almoço e vou aquecer para eu dar no jantar. E aí eu vou aquecer no micro-ondas, numa vasilhinha de plástico. O que vocês acham, gente? Né? Claro que vai haver liberação de bisfenol e de outros compostos do plástico também ali naquele alimento. Então, é legal eu pensar que tipo de vasilhame que eu vou utilizar com o meu bebê? Muito importante, né? Então, qual seria? Eu posso utilizar um pratinho de louça, né? Eu posso utilizar um vidro. Daqui a pouco a gente vai falar de armazenamento, como que eu vou guardar esses alimentos do bebê, e aí de novo eu vou falar do vidro, né? Então, plástico é uma coisa que não é legal da gente ficar usando com esse bebê. Lembrar, gente, que o organismo do bebê, ele é muito delicado, muito sensível, né? Ele não tem aquela capacidade de fazer detoxificação feito o adulto tem, né? Então, quanto menos eu colocar compostos nocivos para esse bebê, melhor para ele, né? Lógico, muito melhor. Então, vamos ficar atento a isso nesses utensílios, né? Que eu vou utilizar. Então, plástico. Hoje a gente já encontra copinho, a própria mamadeira, né? Que no rótulo dela tem escrito, né? Bisfenol, livre de bisfenol, né? É legal a gente pensar nisso, né? Sempre procurar uma marca um pouco melhor, né? E também vale, né? O vidro, ele é um utensílio ótimo. Por quê? Porque não libera nada ali no alimento, né? Uma porcelana, um vidro, não vai liberar nada. Então, é legal a gente pensar nisso, tá? Bom, então ter todo esse cuidado, né? Com não oferecer estes compostos que vão intoxicar, digamos assim, o nosso pequeno, né? E isso também, gente, é legal pra gente, né? Pra família, né? Pra todo mundo. Então, assim, se eu tenho lá na cozinha aquele monte de potinho de plástico, né? Vamos começar a pensar nisso, porque eu tô falando aqui pro bebê, mas tem muita coisa que se aplica para todo mundo, né? Para a família inteira. Então, potinhos de plástico, vamos lembrar desses compostos que tem no plástico e que libera ali naquele alimento. Então, esquentou no micro-ondas em vasilhinha de plástico. Pensa bem o que é que você está comendo. Você não está comendo só aquele alimento, você está comendo um monte de compostos de plástico, né? Que foi aquecido ali, né, junto. Então, vamos guardar aqueles potinhos de vidro,
né, que a gente tem em casa, que a gente compra no supermercado com algumas coisas, lava bem, né, higieniza bem, guarda para você guardar suas coisas na geladeira nos potinhos de vidro, né? Então, isso serve para o neném, mas serve para a família inteira também. Bom, então falamos do plástico, né, quão nocivo ele é, né? O copinho, né? Então, a partir do momento que você tirou o neném estava mamando no peito, né? Você começou a introduzir a alimentação, lembrar que a gente não para a amamentação, a gente começa a introduzir os alimentos, né? Mas quando você começa a introduzir, você tem que hidratar esse neném. Então, você vai oferecer água para ele. E onde que eu vou oferecer água? Em qual copinho, já que a gente está falando tanto de plástico aqui, né? E qual copinho? Então a gente tem os copinhos de transição, né? Esses copinhos novos agora são todos livres de bisfenol, né? Então é importante a gente ficar atento a isso. Então tem lá o copinho de transição e você vai oferecer nele, né? Mas meu neném, ele não aceita o copinho de transição, ele não gosta, tem muitos que não gostam. Então você vai dar num copinho seu de casa mesmo, um copinho de vidro, você segura, né, e coloca na boquinha dele, né? Nesse primeiro momento, gente, até ele ir se acostumando com todos esses utensílios e tal, vale até colherzinha. Você coloca a água no copo, vem com a colherzinha e dá na boquinha dele, né? Vale isso também, até ele se habituar, né? Por quê? Porque é tudo novo para ele. Então não é só o alimento que é novo. Tudo isso, todos esses utensílios também, a colherzinha, o copinho, é tudo novo. Então até ele se habituar com o copinho de transição, você vai dando as colheradinhas de água na colherzinha na boquinha dele. Também vale isso, tá bom? Bom, e aí eu vou cozinhar, né, esses meus legumes, já falamos das panelas, qual que eu vou escolher, qual que eu vou utilizar, já falamos dos potinhos, né, de vidro, pra gente poder armazenar isso na geladeira, é legal ser sempre no potinho, e como que eu vou cozinhar esses legumes, né? Bom, sempre que eu vou cozinhar, eu vou colocar numa panela no vapor, ou com pouquinha água, o mínimo de água possível, para que esses nutrientes não fiquem dispersos ali naquele tantão de água. Então, um pouquinho de água ou então no vapor, tá? Você pode escolher uma das duas formas de cozimento. Na água, gente, do vapor, pode colocar especiarias, né? A gente vai saborizar esse leguminho que está sendo cozido ali. Então você pode colocar um raminho de salsinha, um raminho de cebolinha, pode colocar um cravinho, um anis estrelado. Você pode ir colocando as coisinhas ali nessa água para saborizar, tá? Porque ali também vai subindo todos esses cheirinhos, né? E vai temperando, digamos assim, esses leguminhos que estão sendo cozidos ali, tá? Bom, então, o cozimento, vapor ou pouquinha água. Nada de encher a panela de água, aquele horror de água com pedacinhos de legume ali, né? Muita vitamina vai ficar dispersa ali naquele tantão de água, que depois você vai jogar essa água fora, né? Então, pouquinha água e vamos cozinhando ali aos poucos, né? Lembrar também que você vai pegar os pedacinhos de legume que você vai cozinhar, é pequeno, né, gente? O neném tá começando a comer, então o pratinho dele vai ser pequenininho, ele vai comer pouquinha coisa, né? Então, é pedacinho, em pouquinha água, rapidinho você cozinha ali, né? E lembrando que você pode saborizar essa água, né? Mas eu posso dar essas especiarias pro neném? Já posso dar? Sim, pode. O que é natural, né? Como eu falei, um raminho de salsinha, uma cebolinha, um manjericão, um cravinho, você pode colocar ali, né? E que vai trazer muito valor nutricional para esse neném. E mais pra frente a gente vai falar sobre paladar, a gente vai abrindo esse paladar do neném, né? E quanto mais sabores a gente apresentar para o neném, melhor,
né, mais o paladar dele vai ficar, assim, ele vai conhecer um monte de sabores, e isso mais pra frente, quanto mais ele conhecer, mais esse paladar fica rico, né? E a gente sabe que todas essas especiarias, elas têm um valor nutritivo muito interessante, né? Flavonoides, antioxidantes, né? E o neném precisa disso, de antioxidantes? Claro que precisa, né? Claro, todos nós, inclusive ele, né? Então, vamos colocar essas coisinhas todas para apresentar tudo isso pro bebê, tá certo? Bom, então, falando ainda do cozimento, eu já falei que é com pouca água, uma técnica interessante da gente fazer, gente, que muita gente conhece, mas outras pessoas não, né? E como aqui eu tô falando pra muita gente, eu quero que vocês conheçam o máximo possível, né, de alimentos, né? O intuito é esse. Então, cozinhar de uma maneira correta é muito importante, né? Por quê? Porque eu vou ter ali, naquele ambiente, com aqueles legumes ali, eu vou ter muito mais nutrientes, né? Então, dependendo de como eu cozinho, eu tenho mais ou menos nutrientes, né? Então, é importante a gente saber técnica de cozimento, né? Então, pro bebê, eu sempre falo que já que você quer armazenar, eu posso congelar nutri o que eu cozinhei? Claro que pode, né? Eu posso guardar na geladeira? Claro que pode, da maneira correta. Então, tem uma técnica facílima de fazer, que é o branqueamento. Então, como que eu vou fazer? Eu comprei minhas coisas, né? Chegou pra mim, eu pedi para o meu fornecedor de orgânicos, né, os meus legumes, aí chegou na minha casa, eu vou tirar a casca, né, vou cozinhar não, eu vou colocar uma panela com água fervendo e um bowl com água gelada. Então eu vou colocar esses legumes, né, eu vou picar esses legumes, descascar e picar, vou colocar na água quente. E eu coloco na água quente, gente, tiro imediatamente e coloco no gelado. Essa técnica chama branqueamento, né? E por que eu faço isso? Para eu disponibilizar, né? Para eu não desperdiçar os nutrientes daqueles legumes, né? Então eu deixo ali, né? Os nutrientes naquele leguminho. E aí depois que eu fiz isso, eu posso congelar, né? Como que eu vou congelar? Aí volta a história do plástico novamente, né? Eu vou congelar naqueles potinhos plásticos? Não, né? Então eu tenho vasilhinhas de vidro que eu vou congelar todos esses leguminhos do bebê, né? E por quanto tempo eu posso congelar esses legumes nutri? Olha, pode congelar por 15 dias, né? Não tem problema algum. Por 20 dias você pode congelar. Claro que você quer tão pouquinho, você não vai ficar estocando o seu freezer de legume picadinho para fazer sopinha pro bebê. Então, a cada 20 dias, tá excelente. Congela por esse tempo, né? E aí sim, você tira ele congeladinho e volta lá a cozinhar mais um pouquinho, porque na verdade quando você faz o branqueamento, gente, ele não cozinha. Ele não cozinha, né? Então ele só quebra ele começa um cozimento, né? E aí você vai congelar e depois sim, quando você tirar do freezer, que você for fazer a preparação do bebê, aí sim você vai cozinhar, né? Um pouquinho a água de novo ou então no vapor, como eu tinha falado antes, tá? Aí, cozinhei e tal, e eu vou fazer o almocinho que dê pro jantar. Eu posso guardar isso na geladeira? Sim, pode guardar sim. Aí vamos de novo lembrar dos potinhos, né? Sempre no vidro. Então eu vou armazenar na geladeira no vidro. Então eu fiz o almocinho que dá pro jantar. Posso fazer isso, Nutri? Claro que pode, gente. Pode fazer sem o menor problema. Bem acondicionado, no vidro limpinho, né? A tampa sempre muito limpa, veda direitinho, sem problema nenhum. Você pode deixar ali na geladeira, tá? Bom, e aí tomei todos esses cuidados, escolhi os utensílios, a panela certa, né? O copinho, o pratinho, a colherinha, né? Porque essa colherinha,
colher de casa você pode utilizar, não vai ser uma colher grande nem mínima, uma colherinha que vai caber na boquinha do neném. Tá, escolhi tudo aquilo ali, né? E aí eu vou começar a minha introdução alimentar, vou começar a oferecer para o bebê, né? Coloquei uns leguminhos para ele pegar, ou se eu estiver fazendo BLW, que foi um dos métodos que a gente falou na última aula, né? Eu vou deixar tudo ali na cadeirinha para ele, né? Todos os alimentos. Ah, não, Nutri, eu vou deixar um pouco de alimento e vou amassar um pouquinho, né? Com o garfo e vou oferecer na colherinha também. Ok, tudo é válido, gente. Qualquer método que você escolher é válido, tá? O que eu quero é que vocês fiquem bem seguras, né? Seguros, para fazer a escolha certa, tá? E aí, escolheu direitinho, então vamos lá. Então, se eu optar por fazer amassar, né, com o garfo e oferecer para o bebê, uma coisa que é importante a gente falar, que esse bebê, ele tá começando a conhecer os alimentos, né? Então, não vai ser da primeira vez que ele vai se encantar. Pode acontecer, né? Mas pode acontecer também dele fazer careta, dele virar o rostinho, dele fechar a boquinha. Isso quer dizer que ele não gostou, né? Porque as mamães, elas têm muita dúvida com isso. Então chega no meu consultório assim, ah, mas eu ofereci abóbora moranga pro meu bebê e ele não gostou de jeito nenhum. Não gostou, ele vira o rostinho, ele tranca a boquinha, ele não come, ele não gosta. Será que ele não gostou mesmo, gente? Olha só, esse tipo de reação do bebê é super normal acontecer e pode ser que não é porque ele não gostou do sabor, pode ser porque a textura é diferente para ele, né? Quando ele coloca na boca é diferente, é meio gosmento, ele ainda não sabe o que é isso, então ele faz careta pro que ele não conhece, né? Então não quer dizer toda vez que o bebê fizer careta, virar o rostinho, não quer dizer que ele não gostou. A gente tenta de novo, tá? Aí você dá na mãozinha dele para ele pegar, para ele levar na boquinha, para ele conhecer, para ele se acostumar e para ele adaptar com essa textura nova, tá? Então, não quer dizer, uma careta do bebê e um virar o rostinho, fechou a boquinha, não quer dizer que ele não gostou do alimento. Tá? Quer dizer que é uma textura diferente. Lembrar que ele estava acostumado com o leite materno ou com a mamadeira de fórmula, né? Que é bem diferente, a textura é completamente diferente desse alimento, né? Então a gente tem que lembrar dessas coisas. E por causa disso eu não vou oferecer mais? Não, de jeito nenhum. Aí que você vai oferecer. Aí você oferece de novo, passa um dia, 2, né? Espera mais uns dias, oferece de novo. Até você ofereceu lá 4, 5 vezes. Não, Nutri, ele não tolera. Ele vira o rostinho, ele não gosta, ele não come. Aí a gente pode pensar que ele realmente não gostou do sabor. Mas até então, pode ser tudo isso que eu tô dizendo. Então as caretas, né, o fechar a boquinha, o virar o rostinho, não quer dizer que não gostou do sabor, tá, gente? Isso é muito importante, porque às vezes a mãe oferece uma vez, ele vira o rostinho, fala, ah, não gostou, não oferece mais. E um alimento tão rico, né, tão nutritivo, que a gente precisa tanto, né, que o bebê precisa tanto, então, às vezes não é isso, né, às vezes é só porque ele não está acostumado com aquela textura. É diferente para ele, é novo para ele, então ele precisa ir se acostumando com essas texturas novas. E isso vai levar um tempinho. Lembra que eu falei na última aula que paciência é uma coisa que a gente tem que ter muito, né? Na introdução alimentar, uma das coisas chaves é paciência com esse bebê, né? A gente tem que ter muita paciência. Por quê? Porque ele tá conhecendo, é novo para ele,
né? Então essa fase, né, de introdução alimentar, eu tô começando a apresentar para o bebê todos esses alimentos e isso é muito novo, então é claro que ele vai reagir com dessa forma, né? E aí a gente vai oferecendo de novo, a gente vai tendo paciência, vai mostrando de novo, até a gente ir, ele vai selecionando o que ele realmente gosta, o que ele não gosta, claro, né? Claro que isso vai acontecer, né? Não vai ser tudo que ele vai amar de primeira, né? Da primeira impressão, da primeira vez que ele vai comer. Mas a gente vai oferecendo e aí a gente vai tendo certeza se é isso mesmo, se ele tá realmente gostando ou não, tá bom? Bom, então hoje nós falamos muita coisa, né? Aprendemos muita coisa. Então na aula passada a gente falou sobre os métodos, como escolher, né? Qual escolher, conhecemos um pouco. Vimos que os métodos, cada um tem a sua particularidade e que todos são bons, não existe aquele método é ruim e o tal método que é bom. Não, todos são bons, vai depender da família, né? Da escolha da família. E hoje a gente avançou um pouquinho mais e falamos sobre os utensílios, qual utensílio escolher, né? E como cozinhar e como armazenar esse alimento para o bebê. E falamos também o que significa as carinhas que ele faz, a careta que ele faz, o não querer, falamos de tudo isso. Então hoje, ó, conversamos sobre muita coisa, né? E como eu falo com vocês, gente, o intuito aqui dessas aulas é que vocês conheçam muito, né? É que vocês aprendam e para que vocês façam melhor e que vocês façam com o seu bebê, né? Para as mamães e papais ou para a pessoa que cuida desse bebê ou para a vovó que está assistindo, né? Que cuida desse bebê. Então, para a pessoa que prepara, vamos oferecer para esse bebê o melhor alimento que a gente pode, né? E essas técnicas, essas escolhas fazem total diferença na saúde desse bebê. É por isso que eu tô aqui falando com vocês, né? O princípio da vida é muito importante, a gente precisa olhar muito, né, desde a gestação, né, e até os primeiros passinhos do bebê, é muito importante para a vida dessa pessoa, né, não é só enquanto criança, é quando ela crescer, né, então é por isso que eu tô aqui, conversando com vocês, ensinando para vocês essas coisas, mostrando para vocês esse universo, né, que é a introdução alimentar. Né, que é um universo lindo, mas que ele deve ser feito com muito cuidado, né? E hoje tem muita informação, tem muita coisa por aí e a gente deve ir peneirando e conhecendo tudo isso para que a gente faça da melhor forma possível, né? Então é isso. Então vamos ver aqui o que o pessoal tá falando. Qual o WhatsApp para atendimento online? Olha só, gente, o WhatsApp para o atendimento online. Eu estou fazendo atendimento online, né? E durante esse período todo, né, da quarentena. E o WhatsApp é 31 98622 0823, tá? As consultas estão ótimas, né? A gente de casa, a gente tá batendo um papo muito legal durante as consultas, né? Tá sendo como no consultório normal, uma consulta normal, tá? Então fiquem à vontade se você quer agendar, né? Pra gente fazer uma introdução alimentar individualizada pro seu bebê, fique à vontade que a gente tá fazendo esse atendimento online, tá bom? Pessoal, essa live vai ficar gravada, né, no IGTV, então teve dúvida, assiste de novo, né? E eu sempre falo, olha, me manda em direct, já dei o meu WhatsApp, né, já falei aí, e me manda em direct aqui no Instagram ou no Facebook, né, para as dúvidas que vocês tiverem, pode mandar as perguntinhas lá que eu respondo todas. Né? E assim a gente vai conversando e a gente vai estreitando cada vez mais, né? E o intuito é esse, é que vocês conheçam bastante para que vocês possam fazer uma introdução alimentar linda, né? Então, fica aqui o convite para o próximo sábado, a gente vai conversar um pouquinho mais, no sábado que vem, às 10 horas, a gente vai falar como preparar
essas papinhas, né? Essa comidinha. Não só papinha, mas como alimento mesmo, né? Se você optar pelo BLW, como preparar esse alimento. A gente vai falar na próxima aula e depois a gente vai falar sobre as alergias alimentares, né? Que é assim, todo mundo quer saber. E aí, na última aula, uma paciente, a Cibele, me perguntou se eu vou falar sobre paladar. Vou falar sobre paladar, sim. Próxima aula a gente vai falar sobre o paladar do bebê, né? Como é isso. Hoje eu já comecei a dar um gostinho dele, né? De como que vai ser isso. Mas falei sobre as caretas, esse paladar, mas a gente vai falar mais na próxima aula, tá bom? Outra coisa, pessoal, aqui na minha biografia tem lá um linkzinho, né? Eu já falei com vocês na última aula, vou falar de novo. Tem um linkzinho de um e-book de receitas, né? Que são 5 dias de uma dieta, que ali eu tenho receitas para almoço e jantar e lanches. Então fiquem à vontade, é gratuito, entra lá, preenche o formuláriozinho e eu mando o e-book de receitas para vocês. Tá bom? Ó, vou me despedir aqui. Muito obrigada por vocês ficarem aqui comigo e até sábado que vem, às 10 horas, no mesmo horário, pra gente conversar um pouquinho mais. Um beijo grande e até sábado que vem. Tchau, pessoal!